Oi, sou a Alme de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os detalhes do planejamento, os desafios financeiros e as emoções que vieram à tona durante esse processo complexo, mas incrivelmente gratificante, que é a minha reforma. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like se este conteúdo fizer sentido para você. Eu sempre sonhei em ter minha casa própria, né? Um lugar especial que eu pudesse chamar de meu. E finalmente eu consegui realizar esse sonho este ano. Mas como vocês sabem, essa jornada ela é repleta de altos e baixos, né? Eu tenho aprendido muito ao longo do caminho. Vocês devem se lembrar do vídeo que eu compartilhei a alegria de comprar a minha casa. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui nesse link. A emoção de segurar as chaves, né? Imaginar a minha vida naquele novo espaço, decorar cada cantinho do jeito que eu queria. E uma das coisas que realmente me empolgava era a ideia de adicionar uma garagem no começo, porque a minha casa ela não tem garagem. Mas, como vocês logo vão ver, adicionar uma garagem não era algo tão simples assim, né, quanto eu estava imaginando. A necessidade de reformas, então a busca pelo profissional certo e as surpresas que surgiram ao longo do caminho, tudo isso fez desta uma jornada cheia de reviravoltas. Além do que, incluir uma garagem numa casa que não tem uma, mas tem uma construção praticamente tudo até a calçada, né? Então o último cômodo acaba na calçada. Isso incluiria uma reforma total e muita demolição para arrumar a estrutura da casa. Se você está pensando em reformar ou simplesmente curioso sobre o processo, este vídeo pode ser útil para você. E até mesmo se você só quer se inspirar em uma história de superação, fique por aqui porque eu tenho muito para compartilhar e a gente tem muito para conversar. Bem, a primeira coisa quando você pensar numa reforma é contratar um profissional para fazer o desenho para você. No meu caso, eu procurei um engenheiro. E procurar um engenheiro certo foi uma tarefa até que interessante, né? Um pouquinho de ansiedade, claro, mas eu procurei no Google os engenheiros e arquitetos mais bem avaliados da cidade e solicitei orçamentos. Confesso que eu fiquei surpresa com o preço, porque eu achava que seria mais caro. Então, foi um preço que ficou bem dentro do meu orçamento, todo esse trabalho do projeto com o engenheiro. Agora, a espera pelo projeto foi um misto de expectativa e nervosismo, porque essa parte realmente demora. Geralmente os profissionais te dão, sei lá, 30 dias, né, para fazer o projeto, mas acaba passando um pouco disso. E cada dia que passava eu me perguntava, ai meu Deus, como que vai ficar essa reforma? Será que vai caber a garagem, né? E quando os planos finalmente chegaram, foi ver como o meu sonho ganhar vida no papel. E, por fim, o meu engenheiro, ele me apresentou uma opção com garagem e uma opção sem a garagem. E eu logo descartei a opção com garagem porque implicava em muitas, mas muitas alterações na planta original e, consequentemente, um aumento significativo no preço da reforma. Agora vamos falar sobre algo que muitos de vocês podem estar curiosos, né? O custo. Bem, eu tinha minhas expectativas e eu queria gastar 20 mil reais na reforma. Mas quando eu vi o orçamento, foi uau, assim, foi um verdadeiro choque inicial. Tive que respirar fundo, tive que analisar as minhas contas, as minhas finanças, as minhas reservas e realmente ponderar sobre o valor da reforma para mim. Tive que assimilar tudo isso, né? E por muitos dias eu pensei, né, por semanas até sobre isso. Eu cheguei a cogitar em desistir, né? Não foi uma decisão muito fácil, foi complicado, assim, né? Então, a decisão emocional de seguir em frente, como eu comentei, não foi fácil. Mas eu pensei que poderia ser um investimento, né? E eu estava disposta a fazer da minha casa um cantinho, né? Para aumentar a minha qualidade de vida. A reforma, ela faz isso com você. Ela deixa o imóvel do jeito que ele ficaria mais adaptado às suas necessidades. E como foi isso? Eu tinha alguns requisitos específicos para essa reforma, né? As minhas prioridades eram, de certa forma, importantes para mim. Eu não pensava em fazer nada chique ou de alto padrão, eu queria algo simples, assim, para casa. Queria uma casa que, primeiramente, oferecesse conforto acústico, térmico, que fosse segura e, claro, esteticamente agradável, né? Então, trabalhar com engenheiro para incorporar esses elementos, né? Ele também trouxe uma arquiteta para o projeto, foi uma parte importante do processo. E ele me ofereceu uma opção, inclusive, que eu não estava pensando e que incluía um mínimo de demolição.
Então eu aprovei rapidinho, porque eu sabia que ia ficar bom e ele disse que ia ficar. A parte de decoração e acabamento final, a arquiteta fez algumas sugestões. Eu achei tudo muito maravilhoso olhando o projeto 3D. Eles incluíram, inclusive, a troca completa da parte elétrica, adicionaram um novo poste, porque o antigo era monofásico. Dessa forma nada que eu teria poderia explodir na tomada, nem o meu chuveiro. Seria bem adaptado mesmo às modernidades atuais. Além do que, a casa vai ter um circuito interno de câmeras, né? Vou trocar todo o piso, novas janelas, mais tomadas, mais luz, mais circulação de ar, e ela vai ficar bem habitável e bem gostosinha de morar. Financiar a reforma foi um desafio para dizer no mínimo. Eu encontrei muitas surpresas ao tentar entender os custos dos materiais, comparar orçamentos e até avaliei algumas opções de empréstimos para a construção de uma obra. Bem, eu até tomei a decisão dolorosa de anunciar a venda do meu carro. Ainda não vendi, mas sei que muitos de vocês que estão pensando em reformar podem estar enfrentando questões parecidas, né? De onde eu vou tirar dinheiro? E eu fazia contas todos os dias, às vezes até de noite, às vezes até dormindo. E comecei a me desfazer de alguns investimentos que eu tinha de longo prazo e tentar transformar tudo em dinheiro com liquidez imediata. Mas mesmo assim, a conta ela não fechava, né? Eu não tinha perspectiva de fazer isso sem adquirir uma nova dívida no banco ou até mesmo ficar totalmente zerada de reserva, ficar sem reserva de emergência. Mas aí teria a casa pronta e sem reserva. Tava no impasse, né? E houve momentos de verdadeira dúvida. E se vocês não sabem, mas eu pago aluguel, né? Então o peso do aluguel que eu pago para morar em outra casa, além de outras despesas, contou também, né? Eu precisei sentar e realmente pensar sobre o que eu estava fazendo, né? Não podia ser só emocional, tinha que ser um pouco racional também. Então chegar à decisão final não foi um processo rápido, né? Envolveu muita reflexão, muita matemática e uma profunda análise das minhas prioridades e do que eu queria para o meu futuro. E eu queria uma casa adaptada às minhas necessidades. Então, enquanto essa reforma estivesse acontecendo, eu teria que abrir mão de outras coisas. Mas então algo maravilhoso aconteceu. Primeiro, eu recebi uma ótima notícia relacionado ao trabalho, né? Um convite para voltar à empresa que eu trabalhei por quase 4 anos. E é claro que eu aceitei, né? Porque seria uma nova renda entrando aí para mim. E depois, meio que ao mesmo tempo, eu recorri ao meu pai, né? Eu pedi ajuda no que ele sentisse de me ajudar com essa reforma e ele não se negou a ajudar. Apesar que eu estava um pouco reticente que ele faria isso, ele pediu um tempo para pensar e ele acabou me ligando depois de uns dias dizendo que sim, iria me ajudar. Então, esses fatores mudaram completamente a situação e começaram a delinear esse sonho e deixar ele mais palpável, né? Deixar ele mais tangível. E às vezes a vida te surpreende, né? Quando você menos espera e até tem um plano financeiro sólido, mas se você tem pessoas que te apoiam, pode fazer toda a diferença. Então, a reforma começou no último dia de julho. A previsão da reforma é de 90 dias úteis, ou 3 a 4 meses de obra. E a emoção de ver o trabalho começar, mas claro, não veio sem seus próprios desafios, porque administrar uma obra não é uma coisa tão simples, né? De repente eu tive que lidar com várias compras, com as entregas de materiais, fazer visitas regulares na obra, para checar se estava tudo bem, lidar com o engenheiro, com o empreiteiro, troca dos potes. Então, cada passo ele tem trazido suas próprias complexidades, né? Mas enfrentar esses desafios é parte do processo. E agora que eu estou conseguindo pagar, né, sem dívida, sem me endividar, eu estou sim tentando aproveitar mais esse processo. Então, estou muito feliz com a evolução de tudo isso. E a cada martelada, né, cada tijolo colocado, cada coisa nova na casa, vai me aproximando mais do meu objetivo. Gerenciar os pagamentos foi outra parte crucial, com a colaboração inestimável do meu pai, o uso estratégico do cartão de crédito e outros métodos, foi possível manter as coisas sob controle. Para qualquer um de vocês pensando numa reforma grande, né, numa grande reforma, o planejamento financeiro, o gerenciamento de pagamentos, eles são fundamentais. Eu gostaria de dizer isso. Primeiramente, eu optei por pedir um cartão de crédito com limite alto no meu banco. Eu tenho conta no Itaú. Pedi um cartão de R$ 22 mil e eu destinei esse cartão apenas para compras de materiais da reforma.
E dessa forma isso me ajuda a manter um controle mais rígido dos custos e garantir que tudo fosse documentado. E claro, né, além de ter feito uma planilha para os custos da obra, incluindo os valores que eu paguei para o engenheiro, para o empreiteiro e para algum outro prestador de serviços que venha a ter durante a obra. E segundo é que eu tento incluir o máximo de pagamentos de extras, né, utilizando o meu salário que agora eu tenho, e usar a minha reserva apenas para quando extrapolar o valor. E mesmo assim eu estou bastante comedida, porque eu sabia que eu usaria minha reserva, mas mesmo assim, quando a gente usa a reserva, dá um pouco de insegurança. E o que mudou é que com a ajuda do meu pai para pagar parte dessa empreita, né, eu tenho que apenas gerenciar os pagamentos que ele faz diretamente para o empreiteiro e garantir que ele receba o recibo certinho, né? Eu garanto que as datas são cumpridas de pagamentos, né? Além do que, a ajuda dele não inclui a mensalidade de engenheiro, mas ter um engenheiro acompanhando a obra está sendo muito bom. Eu nem sabia que isso seria possível, né? Quando o engenheiro me fez a proposta lá atrás, e ele me disse que precisava acompanhar a obra de perto e fazer visitas, e ele cobrava por essas visitas, eu meio que torci o nariz. Mas agora que ele tá fazendo as visitas, eu nem consigo imaginar a obra sem o engenheiro, porque ele é muito útil. Ele vai 2 vezes por semana na obra. Mas somente toda essa minha organização, eu acho que toda essa minha organização, né, fez isso acontecer. Então, qualquer outro gasto, por exemplo, que não é essencial ou não tenha relação com a obra, está temporariamente suspenso nas minhas contas. Então, não estou comprando blusinhas, por exemplo. E também não comecei o enxoval ainda. E aqui está uma dica para você, né? Manter as contas, né, as finanças organizadas é essencial. Então, seja numa reforma ou até mesmo em qualquer outro projeto de pequeno ou grande porte. No meu caso, eu acho que é um de grande porte. Bem, quanto ao futuro, os próximos meses são cheios de expectativas, sim, algumas preocupações, por que não, né? Mas com um bom planejamento e com os olhos na meta, eu estou animada para ver o progresso continuar. E vocês estarão comigo cada passo do caminho, acompanhando essas vitórias e os desafios que surgem, né? Em projetos como o de uma reforma de uma casa. Uma jornada cheia de esperança, né? Desafios, reviravolta e, acima de tudo, aprendizado. Conseguimos explorar, né, cada aspecto dessa reforma, desde a visão inicial até os custos reais. Então, aqueles 20 mil reais iniciais que eu havia pensado, eles se transformaram num valor estimado de obra de 70 mil reais. Isso mesmo. Isso se nada der errado. Mas eu espero que cada centavo valha muito a pena. Além do que, eu ainda continuo pagando o valor do financiamento da casa, que é mais ou menos R$ 1.500 mensais. Lembrando que eu financiei por 20 anos no Itaú. Mas o que eu quero que vocês levem dessa minha experiência não são apenas os detalhes técnicos ou os números, né? Mas a resiliência, né? O planejamento e a coragem de perseguir um sonho, mesmo quando as coisas parecem estar difíceis ou até mesmo impossíveis. E se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo comigo, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando vídeos novos saírem aqui no canal. Se você tem alguma dúvida ou apenas quer compartilhar sua própria história de reforma, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!